Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Ticket. Produção audiovisual Nimbus. Realização 3 Apitos. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. O Lado a Lado é um programa que mapeia iniciativas socioculturais brasileiras, mentora suas lideranças e acompanha sua evolução. Nascemos para dar aquele empurrãozinho, para pensar em conjunto e de forma estratégica seus negócios e sonhos, gerando impacto comunitário em cadeia. Tudo isso registrado em conteúdo audiovisual para que cada uma das histórias possa inspirar outras iniciativas. Nesta edição, mergulhamos fundo no bairro do Bom Retiro e conhecemos sua riqueza gastronômica, que representa a cultura de diversos países ao longo de suas ruas. Nota: ao longo do documentário, diversos pratos e ingredientes são apresentados. Porém, devido ao tempo disponível para a AD e a quantidade de alimentos, optou-se por não detalhar cada um. O bairro na década de 70, 80... Várias lojas abertas. A predominância aqui era de judeus. Muitos judeus foram saindo do Bom Retiro, indo para outros bairros. Alguns até voltando para Israel, Estados Unidos. Ele é um bairro multicultural. A gente tem muito orgulho de falar, olha, aqui tem um restaurante de tal etnia, você encontra pessoas de diversas etnias. Pessoas em mesa de bar. O Bom Retiro é um bairro que tem na sua história a diversidade étnico-cultural. Ele nasceu assim, né? Ele começou com ondas de imigração, vieram judeus, culturas do leste europeu, italianos, depois a migração mais asiática, coreanos, e por fim a migração da América do Sul. E você vai construindo a história do bairro por meio da chegada das pessoas. Inúmeros judeus que vieram de tantos outros países, que trouxeram uma cultura enorme para cá. Agora, o mais recente, né, a vinda dos coreanos, que também contribuem com uma outra forma de cultura, os bolivianos que aqui sustentam, né, e a própria migração brasileira que tem aqui, sustentando a base do Bom Retiro. Estação da Luz. Carros passando, pessoas com máscara de proteção. Então isso tudo foi se formando uma cultura muito plural, mas ao mesmo tempo uma cultura única, né? Que só existe ali por meio dessa mistura assim, de pessoas de países tão diferentes, com histórias diferentes, com culturas diferentes e com comidas muito diferentes. E é daí que vem toda essa riqueza gastronômica que o bairro apresenta. Oficina Cultural Oswaldo Andrade. A Rua Três Rios, né, que foi considerada uma das melhores aí do mundo, tem muitos elementos ali, árabe, coreana, tem de tudo. E nós estamos aqui também, num Bom Retiro, com um milkshake. Mas 10 dias que a gente tinha feito o contrato de aluguel, as portas de tudo fecharam. E aí a gente falou assim, e agora? Ou a gente ia ficar enlouquecendo, porque vamos viver como, vamos nos sustentar como, vamos sustentar toda a estrutura como, ou a gente se desarmava para começar do zero. A parte de restaurantes sofreu muito durante a pandemia e aí chegou um momento que também a gente começou a entender que a pandemia era o momento em que as pessoas precisavam muito mais de ajuda, muito mais de apoio, muito mais de articulação, para poder passar por essa turbulência. Mulher andando de bicicleta. O pessoal do Lado a Lado entrou em contato comigo para fazer o mapeamento aqui dos restaurantes do Bom Retiro. A gente optou por uma metodologia de mapeamento afetivo, que é essa ideia de ter alguém que faz parte do bairro, da comunidade, que já convive com as pessoas desses restaurantes, come neles, fazendo esse mapeamento. Ela desce da bicicleta e encosta na parede. A gente estava numa época da pandemia em que não podia abrir o salão e só podia atender ali o público na frente, né, e delivery. E aí a Laura veio aqui com uma ficha perguntando se a gente queria participar de um projeto e a gente topou. Tela branca escrita em marrom, 3 Apitos e Nimbus apresentam
Tela cor-de-rosa. Em letras brancas, formando um quadrado, está escrito Lado a Lado. Lado a Lado, Bom Retiro. O Lado a Lado é um programa que mapeia iniciativas socioculturais, mentora os seus líderes e acompanha a sua evolução. E a gente tem como objetivo promover o desenvolvimento de negócios e comunidades, desenvolver habilidades de gestão, potencializar a articulação local. No Bom Retiro, a gente faz um mapeamento de iniciativas gastronômicas, porque a gente entende gastronomia como cultura e dentro do Bom Retiro, a riqueza cultural do bairro está muito pautada pela gastronomia. Panela borbulhando. A gente começou a fazer essas pequenas entrevistas, foi um questionário que a gente estabeleceu previamente, perguntando sobre os desafios, sobre o que levou as pessoas a trabalharem com comida, o que elas servem, qual é o diferencial delas. A gente identificou 50 estabelecimentos no bairro. Desses 50 estabelecimentos, a gente conseguiu contato mesmo, conversas com 25 deles. E aí a gente aplicou um questionário junto desses estabelecimentos para identificar mesmo as principais demandas e também entender melhor como é que essa dinâmica do bairro funciona. A gente não sabia quanto tempo ia demorar para voltar ao normal, a gente achava que ia ser 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, talvez, não sei. E aí a gente teve que se adaptar, então era um programa que ele ia ser inteiro presencial, ele teve que ser online, a gente teve que fazer várias adaptações. Videochamada com várias pessoas. Oficinas coletivas e mentorias individuais. Então a gente queria sempre abordar a situação mais diversa possível dentro das nossas limitações. Aí a gente estabelece alguns critérios, tanto de diversidade de lideranças, quanto diversidade de tipos de gastronomia. Pessoas segurando um prato com um pedaço de bolo, frutas secas e castanhas. Todos eles tinham praticamente as mesmas questões em relação à gestão de um restaurante. Produção de alimentos, compras, estoque, armazenamento, muitos preços de venda, conceito do que servir, valores. Homem com touca e máscara de proteção carregando bandeja com esfirras. O meu pai que começou essa empreitada, né? Ele foi o funcionário da confeitaria europeia que se localizava na rua Ribeiro de Lima, há uns 45 anos mais ou menos. Ele trabalhou com esse judeu chamado Seu Marcos. E agora atualmente estamos nós, né, os 3 irmãos, que são os que estão tocando, né, a nova geração, né? E trabalha com bastante doces europeus e a culinária judaica, né, produtos importados. Pessoa abrindo porta sanfonada pichada. Empório Brasil-Israel. Eu chego às 4 horas da manhã, que é para poder iniciar a produção, né? Ligar forno, preparar as massas. Aí eu fico no controle da fabricação. O momento que eu percebi o grande amor pelo meu negócio foi um dia que eu trabalhava com meu pai na produção. Aí teve um dia que eu estava meio angustiado. Falei, poxa, quero viajar, final de ano, dezembro tá chegando aí e tal. Falei com meu pai e esse dia o meu pai me deu uma negativa. E aquele dia lá eu fiquei meio chateado. Mas aquele dia ele chegou para mim e ele falou, filho, vem aqui na janela. Aí ele falou assim, olha tudo o que tem aqui. Antes de você nascer, tudo isso aqui já existia. Já existia esse lugar, já existiam os prédios, já existia a praia que você quer ir, já existia tudo. E você vai morrer e tudo isso aqui vai continuar existindo. Então, para que você está com pressa? Seu pai está te pedindo uma ajuda nesse momento que eu preciso. Porque eu só tenho você para contar. Aquilo ali na hora, cara, fez eu refletir a minha vida toda. E a partir daquele momento eu falei, puxa, como eu estou sendo egoísta. Aí eu comecei a olhar para o negócio com o meu coração. E foi daí que eu me apaixonei. Mesa com vinho e variedades de pães. Homem careca de camisa preta andando pelo Empório. Então o Empório, ele passou por esse processo de cuidar primeiro da tradição herdada pelo pai e essa dinâmica de cada um entender qual é a sua especificidade dentro do negócio.
O Lado a Lado ele é todo baseado em metodologias de design thinking ou design centrado no ser humano, que além de um nome bonito, basicamente ela é compreender as demandas específicas das pessoas que estão usando esse processo, estão participando desse processo ativamente. 2 homens e uma mulher escrevendo em post-its coloridos. Eu acredito que o pior fase foi agora mesmo, na pandemia, que acho que foi geral, né? Acho que para todo mundo, uma coisa que ninguém imaginava passar, né? E aí você tem que se reinventar, né? Começar com novas coisas, novos jeitos, mais entrega, internet, pedidos por telefone, WhatsApp, iFood, né? E aqui também tem um recorte que eu acho bastante importante em relação à visão, né? Saber o que pela frente, onde você e a empresa querem chegar, né? Ter bem claro esse objetivo, né? Carros, bicicletas e pedestres na rua. Primeiro mês a gente ainda ficou sentando, analisando o que a gente ia tomar como decisão. Fizemos um acordo com o proprietário que nos acolheu muito bem. E fomos atrás então de comprar os materiais, identificar um pedreiro que atendesse todas as nossas necessidades. Foram 2 meses aí de reforma do ambiente. E aí a gente só tendo gastos, que não é fácil. Simone Vicente, Milkshake Mix. Os momentos mais delicados, olhando do ponto de vista pessoal, foi primeiro a tristeza de não ver o público consumindo. Isso é muito triste, você ver que você está com uma estrutura toda, com o pessoal todo disponível e não existe público para consumir. Isso deixa a gente triste e realmente dá uma vontade de falar assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que isso é realmente bom? Será que as pessoas daqui vão gostar do nosso produto? Isso vem sempre à nossa mente, tentando entender se você fez a escolha certa ou não. A nossa característica, acho que é um pouco diferente, porque nós estamos inventando o nosso negócio na realidade, né? E a história do prato grego, ele remete à festa grega do Bom Retiro, que a gente já faz aqui desde 2016. Stelios Moisíades, prato grego. Eu trabalho com material gráfico e fazia as festas a cada 3 meses, atendia as pessoas profissionalmente, mas eu não imaginava que fosse uma profissão aquilo. Na pandemia, a gente não tinha alternativa. A festa eu não podia fazer, o cartão visita não tinha para quem vender, e o auxílio do Lado a Lado foi muito bom para a gente, coisas simples que a gente vem trabalhando, que a gente vem aprendendo e muito. Legal, e dessa vez, nossa, foi metade do prato. Então, pode ter uma pequena variação, Bom, tem que ter um prato para a gente quebrar. Sim. Andréa Sampaio, prato grego. Salada tem cebola, tomate, pepino, azeitona e queijo feta. Stelios coloca pratos sobre uma mesa. O fotógrafa tira fotos das comidas. Stelios e uma mulher lado a lado. Ele segura um prato branco escrito prato grego, lado a lado, Bom Retiro. A gente está fazendo uma gravação, uma sessão de fotografias aqui no Bom Retiro para fotografar os alimentos que os restaurantes produzem. Eu vou dar uma orientação, né, de como eles podem usar o celular e fazer umas fotos que eles podem publicar, umas fotos que eles possam vender, né, o produto deles. Eu trouxe 20 de cada. Uma coisa que é super pequena, assim, que são fotos e vídeos de qualidade. Eles aumentaram as vendas nos aplicativos de entrega por conta disso. E esse tipo de coisa, a princípio, não fazia parte do Lado a Lado, e às vezes até ali no presencial, nas interações, até a equipe de audiovisual, por exemplo, ia lá e dava toques, e falava, olha, faz uma foto de tal jeito, de tal outro jeito. Pessoas tirando caixas de um porta-malas. Fachada do Daboc Factory.
Chunopá. 2 pessoas em uma cozinha. Quadro escrito Pague Aqui, caixa. 굳이 só 바깥에. Eu faço parte do grupo da Bock Factory. Eu sou a irmã mais nova de mais 2 irmãos. É uma irmã mais velha e o irmão do meio. Da Bock começou já faz mais ou menos uns 15 anos, né? Antes, quem ficava no grupo mesmo eram meus pais. Minha irmã fez marketing, meu irmão administração e eu fiz gastronomia. Então cada uma fica numa parte que a gente acaba ajudando um ao outro, né? Pô, aqui, ó. Feito um quadro aqui, tudo certinho lá. Pessoas segurando bolinhos coloridos com hashi. Os docinhos da nossa fábrica. Esse aqui é o que eu coloquei com umas cobertas diferentes, né? Tem bolo, pó de soja torrado, gergelim e maisena. Certo. E esse aqui é um tipo um melzinho que a gente fala, que é porque a massa fica meio morna. Aí tem açúcar, gergelim e amendoim e acaba estourando na boca. Que delícia! Muito obrigada! Eu acho que às vezes quando a gente fala que é um negócio familiar, a gente acaba assim, até perdendo assim, não dando muita importância, né? Mas depois que meu pai faleceu, acho que o laço familiar ficou mais forte, né? E a gente começou a ter ambição, né? De querer crescer mais e poder mostrar o nosso produto, que foi produzido por um negócio familiar, e poder crescer em cima disso. E eu acho que uma coisa que é super importante é que o Lado a Lado ele entende que é necessário se adaptar também, adaptar o caminho metodológico para cada iniciativa, né? Então cada restaurante ali teve o seu próprio caminho, além de um caminho coletivo único, né? E hoje vocês têm um negócio que tem um potencial muito, muito, muito grande. Tipo, acho que o restaurante de vocês, além dele ser super organizado, já ter várias questões de comunicação, marketing, tudo isso em dia, parece que vocês têm uma gestão muito boa. E vocês têm uma oportunidade aí meio única de atender um mercado que não tem muita gente participando, né? Então é super importante que vocês consigam fazer bem essas atividades e de uma forma coletiva. Sempre entender que, tipo, se você na cozinha não estiver dando conta, não adianta nada tentar vender mais e vice-versa, tá? Além de pessoas, que outros recursos são importantes? Acho que sistemas, né? Sistemas, boa. Tem uma coisa que eu acho que te interessa, que é metodologia. Tipo, ferramentas e metodologia, jeitos de fazer as coisas. Até acho que a segunda reunião, eu não estava entendendo o que era lado a lado. Só que aí eles foram explicando mais profundo, aí teve a mentoria individual, que aí eu pude tirar as dúvidas com o meu mentor, que era o Dib, né? Mulher asiática segurando o quadro com post-its. Homem andando por corredores do restaurante. O lado a lado acabou pegando pontos muito assim cruciais, né? Para juntar todos esses links e poder ajudar, né? Não só a mim, mas os outros companheiros, né? Que teve várias coisas diferentes, né? Que eles precisavam arrumar e não estavam enxergando. O pessoal da Lado a Lado, eles conseguiram focar bastante naquele ponto e falar, esse é o ponto que vocês precisam melhorar e arrumar. Nossa, aí muita gente acabou falando que, nossa, eu não tinha enxergado isso, né? Habok Tokji. Dabok? Habok é o da Bock, né? Que significa toda sorte. Tok é o que vocês comeram. Chiba é casa. Então, a casa da fábrica de Tok. Nas primeiras reuniões em que a gente falava sobre quais as dificuldades atuais, a gente pôde ter uma sensação de que algumas coisas não acontecem só com a gente, e também acontece com o parceiro, e isso acaba que, de certa forma, conforta, porque o que pra gente às vezes é uma dificuldade e talvez seja só nossa, de repente não é uma dificuldade que outros parceiros também enfrentam, e às vezes levantam maneiras em que tanto ajuda a gente a enfrentar o que está passando, e talvez o que a gente mostra também ajude eles. Mulher de cabelo preto longo atravessa a rua. Ela usa camisa vermelha e máscara de proteção. Portão com placa escrito Café Colombiano. Para trabalhar aqui no café, não é
O princípio não é você ter uma super experiência na área, você ser um super barista, né? Mas quem é você, de onde você vem, quais oportunidades que você tem de trabalho. A gente prioriza contratar mulheres mães, né, que acabam ficando marginalizadas no trabalho. A gente tem uma mulher trans que trabalha aqui com a gente, que realmente as pessoas que têm menos oportunidade no mercado, que encontrem oportunidade aqui. E a proposta de ter uma cafeteria é de ser uma casa que acolhe mesmo, né? Que as pessoas possam chegar e se sentir à vontade e abrir a geladeira e pegar uma bebida e chegar no balcão e se servir, pedir o que quer, né? E a gente poder criar essa relação de amizade, de aconchego, né? Café colombiano, que é um café, mas queria repensar a forma de trabalhar a comida sem ser restaurante. Então, essa pequena crise de identidade ficou claro para eles que eles podem ser um café que serve comida e passou por um processo muito interessante de reconceituação do cardápio, de revisão de todo o processo de produção, trazendo uma identidade muito maior à cultura colombiana para dentro do negócio. Buñuelo é um bolinho colombiano super típico que você principalmente toma no café da manhã na Colômbia. A receita tá aqui, ó. Aí na massa tem o queijo branco que a gente utiliza, polvilho doce, amido de milho, açúcar, sal e aí o fermento, né? Aí essa massa vai virar aí pra fazer uma bolinha e coloca no óleo. Aí ela vai girando e vai formar o buñuelo. Então a gente foi desenvolvendo a receita para poder descobrir o que a gente tem aqui no Brasil. Então, com os mesmos ingredientes, em proporções diferentes, a gente conseguiu chegar na receita idêntica. O resultado final é idêntico ao resultado da Colômbia. Mulher coloca cesto com buñuelos sobre a mesa. E no fim das contas, apesar de no início a gente como equipe ter ficado muito assustado com como é que a gente ia desenvolver o lado a lado, será que vai funcionar online ou não? No fim, o retorno que a gente teve deles foi muito positivo, no sentido de foi um programa que, apesar de não ter sido pensado para o contexto pandêmico, me ajudou nesse momento, né? Foi lá e me deu a mão num momento que estava muito difícil de levantar e de encontrar energia e força para olhar para frente, para fazer toda essa readequação que a pandemia exigiu. Para construir o teto do prédio, lá, a cobertura, a gente tem que começar pelo alicerce. Então, a gente fez esse primeiro ano, fez um alicerce bem feitinho, bem forte, que a gente pode construir agora muitos andares para cima. Ele vai primeiro. Então, hoje é o primeiro ali no meio. Opa! Nossa, um beijo errado, hein, rapaz? 3, 2, 1 e vai! Pessoas quebrando pratos. O prato, a gente quebra ele como se fosse uma fonte dos desejos. A gente mentaliza algo interessante, algo legal e estraçalha ele em homenagem àquela situação. Um pouco de gesso, um pouco de água, a gente transforma em uma alegria das pessoas, momentânea, que seja extravasar. Dá para ver nas imagens, quando o pessoal quebra os pratos, elas saem felizes e saem, parece, com a alma lavada. Estélios quebrando uma pilha de pratos. Agora chegou num ponto, até com o auxílio do lado a lado, a gente vai dar um passo maior. Então a gente fez um ano, nossa equipe são 2 pessoas, vamos aumentar em 50% a nossa equipe. A gente vai contratar mais uma pessoa. Está sendo uma experiência muito, muito rica. Sabe aquele abraço que todo mundo sentia falta? Né? Então, o lado a lado, ele representou pra gente esse abraço. A gente tem 6 restaurantes, né, participando, na verdade 5 restaurantes e um empório. E tá sendo bem legal ver tudo isso de perto e agora acompanhar também o antes e depois, né, que a gente já consegue ter um parecer maior de como é que a gente começou e como a gente tá agora.
Os 6 grupos que começaram com a gente no início do Lado a Lado, eles permanecem com a gente até hoje. Então foi bem legal saber, né, que o aproveitamento foi de 100%, né, todos os grupos continuaram. Está sendo bem interessante para a gente acompanhar como cada grupo utiliza as ferramentas, os recursos que o Lado a Lado traz de uma forma muito única e muito específica. Então, enquanto um grupo, por exemplo, da BOC implementou um novo sistema, outro grupo utilizou os recursos do Lado a Lado para melhorar as relações de trabalho entre os membros familiares. Mulher com máscara de proteção andando na rua. Ela entra no Dabok Factory. Oi! E aí, tudo bem? Licença! Voltamos mais uma vez. Seja bem-vinda. E aí, como estão as coisas? Tudo certo? Tá correndo bem, movimentado, tá indo muito bem. Que bom. Com os projetos que a gente foi aprendendo, elaborando. A gente Legal. tá aplicando em cima também. E o sistema lá, tá? Vai começar a implementar? Deu certo? Faz acho que umas 2, 3 semaninhas. Que legal. Tá indo bem, graças a Deus. A gente já tá dando uma estruturada melhor, né? Que bom. Estamos fazendo reuniões semanais agora. Que legal. Se a gente pudesse montar uma fábrica para cada tipo de coisa que a gente fabrica, que a gente produz, a gente teria bastante coisa aí, porque a culinária é bastante vasta, que por conta do dia a dia, da correria do trabalho, cada um ali na sua esfera, a gente não tinha muito contato, né? Então, o contato era assim, mais visual, mas não aquele de sentar, alinhar as ideias, decidir junto. Eu acho assim, a gente, para dar seguimento, precisa os 3 falar a mesma língua, né? Então, acho que tudo acontece no tempo certo, e eu acho que agora, daqui para frente, é só crescer, e eu fico bastante feliz, porque assim, a gente vai conseguir fazer tudo isso a tempo dos nossos pais acompanharem todo esse progresso e poder compartilhar com a gente disso. E aí a gente decidiu então fazer o Lado a Lado mesmo durante a pandemia, o que fez com que a gente trabalhasse muito mais virtualmente, o que não era nosso ideal, mas nada foi ideal nesse período. Então a gente também, assim como eles, assim como todo mundo, se adaptou e fez um projeto que foi tão ou mais bonito do que a gente imaginava. No final do programa, então, a gente tem um encontro coletivo, a gente fez um hackathon para desenvolver, então, um tour gastronômico para o bairro, porque era uma coisa que eles já traziam desde o início, porque é algo que consegue articular todas essas diferentes culturas em um único programa e que a gente entende, junto com os participantes, que consegue, então, potencializar a gastronomia do bairro para todo mundo, e não só a gastronomia, como a cultura, como a presença das pessoas no bairro, trazer pessoas de fora. Estética na montagem e tal. Eles desenvolveram um Bom Retiro Week, foi o nome. Foi uma espécie de um restaurante week que já acontece em São Paulo, né? Mas voltado especificamente para o Bom Retiro. E a nossa perspectiva futura, assim, expectativa, é que agora esse projeto saia mesmo do papel. Foi uma dinâmica feita muito rápida, né, em poucas horas, mas foi muito legal ver como, a partir dos encontros que a gente teve coletivos antes, como eles já estavam engajados entre eles, né, articulados entre eles. E foi muito bonito ver essas culturas diferentes reunidas. Tá todo mundo aqui, todo mundo junto, criando um projeto único. Que seria a celebração do encontro multicultural desse bairro que nós amamos, que é o Bom Retiro, porque é aquele momento que a gente se abraça além de nossas diferenças. Mesa com diferentes comidas, pessoas se servindo. Após o programa, todos os empreendedores disseram que se sentem mais preparados para gerir seus negócios. A perspectiva agora é retomar ao que a gente já vivia, mas não vai voltar igual. Né? A gente volta diferente, a gente volta com uma bagagem diferente. Com as mentorias, viram o valor de seus empreendimentos. Eu acho que a gente já está muito mais inteirado de como funciona todas as partes do processo, e isso me permite construir e dar o próximo passo,
quer ter uma nova unidade. E a maioria diz que se sente mais reconhecida em sua comunidade após o lado a O lado. restaurante ainda eu quero muito manter assim da forma bem caseira, né? Mas o meu foco é mais crescendo dentro da fábrica. Até o momento da finalização desse documentário, uma nova unidade da BOK havia sido inaugurada na Liberdade. Rua movimentada com carros, ônibus, bicicletas e ciclistas. Lojas abertas e pessoas andando com máscara de proteção. Créditos selecionados. Direção e produção: Daniel Barossa e Nicolas Maciel. Concepção do programa: Flávia Pasqualin. 3 apitos. Coordenação de produção: Flávia Pasqualin, Leonardo Birch. Coordenação de metodologia e mapeamento: Marina Lourenço. Facilitadores: André Dibid Seixas, Camila Melo. Especialista em negócios da gastronomia: Heloísa Mader. Cinematografia: Daniel Barossa, Nicolas Maciel e Nick Gomes. Câmera adicional: Gabriela Lorenzato. Montagem: Daniel Camargo de Souza Ferreira. Assistente de montagem: Lucian Fernandes. Correção de cor: Beto Mundin. Ilustrações: Lucas Fontana. Animações: André Alonso Melo. Equipe 3 apitos: Guilherme Melo, Paulo Chaim Pontes, Vanessa Bunk. Agradecimentos: Café Colombiano, da BOK, Empório Brasil Israel. Milkshake Mix Bom Retiro, Pasteluz. Prato Grego. 3 apitos, Nimbus Oficina 3. Realização: 3 apitos, Nimbus, Secretaria Especial da Cultura.